Existem vários animes que tentam passar uma vibe de terror ou tentam até mesmo te assustar. E teve alguns que, bom, foram bem decepcionantes. Só que nesse vídeo eu vou contar a história de um anime que me deixou de fato assustado. Eu tô falando da primeira temporada de Yami Shiba. E esse é um especial de terror que talvez eu comece a trazer com mais frequência aqui no canal. Então pela primeira vez nesse canal eu vou trazer a história de um anime. Então se vocês gostarem desse quadro, eu peço para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo para algum amigo que possa gostar desse anime ou desse canal. Mas digo para vocês sentarem porque a história vai começar agora. A primeira história começa com um homem se mudando para uma casa. Ele tá, terminando a mudança dele quando ele finalmente para descansar. E é quando ele repara que estranhamente no teto tem um pequeno talismã. Ele pega aquilo, ele acha aquilo extremamente assustador, e bizarro. Só que quando ele olha para o lado, a vizinha tá olhando para ele. No outro dia ele vai, até comenta com um amigo do trabalho dele, ele até pede ajuda pro amigo ajudar ele na mudança, só que o amigo meio que ignora ele porque tinha que se encontrar com a namorada. Quando ele volta para casa, ele percebe que a casa tá destrancado, que é estranho, e quando ele entra, ele percebe que o talismã tá de novo no teto. E quando ele arranca, ele percebe que aquela mulher que estava olhando para ele tá dentro da casa dele. Ele chama a polícia leva ele embora, ele até fica um pouco mais tranquilo com isso. E é quando ele vê que de novo aquele maldito talismã tá no teto ainda. Ele então pega aquele talismã, fica completamente irritado e rasga em milhões de pedaços. Só que quando ele percebe que um talismã caiu debaixo da mesa dele. Olhando debaixo da mesa, ele percebe que tem milhões de talismãs. Então ele fica completamente revoltado e começa a rasgar todos. E é quando vários fantasmas aparecem na frente dele. A próxima história nós vemos um homem acordando em um hospital. Ele não lembra exatamente o que aconteceu, só que ele percebe que tem alguns pacientes meio que olhando para ele e cochichando alguma coisa. Quando o médico aparece, ele fala que ele foi resgatado porque ele teve a brilhante ideia de caminhar nas montanhas sozinho e ele acabou se machucando, só que encontraram ele e acabaram levando ele para o hospital. Ele fica agradecido por terem ajudado ele e tal, beleza. Só que naquela noite, por algum motivo, ele continua ouvindo os pacientes sussurrando sobre ele. E ele percebe também que todos estão em volta da mesa, da maca que ele está dormindo. Isso deixa ele extremamente aterrorizado. Na manhã seguinte, ele recebe alta do hospital, então ele acaba indo embora. E ele percebe que no topo do prédio tem 3 pessoas que aparentemente estão comemorando a saída dele. Quando ele chega no táxi, ele comenta isso pro motorista, ele fala que todo mundo estava comemorando. E é quando o motorista ele começa a ficar extremamente assustado, ele fala a palavra Zanbai. Ele fala que todo mundo que é marcado com essa maldição acaba morrendo. Ele então fica desesperado e fala para aquele homem sair do carro dele. Só que é quando ele acaba se envolvendo em um acidente. A próxima história nós vemos um homem que acabou entrando na família da esposa dele. Enquanto o filho dele está brincando lá de fora, o sogro dele começa a falar que naquela noite todos da família vão se reunir em uma sala e dar risadas a noite inteira. O pai do garoto pergunta por que eles têm esse costume macabro e eles falam que fazem isso porque senão alguma coisa de muito ruim vai acontecer. A pessoa vai ficar completamente zangada e amargurada se eles não fizerem isso. Só que eles não falam quem é essa pessoa. O pai então conversa com o garotinho que durante aquela noite ele ia ter que ficar em casa sozinho, no quarto dele sozinho dormindo, porque eles iam resolver coisas de adultos. Acontece que naquela noite o garotinho acorda e ele precisa ir pro banheiro. Acontece que quando ele tá indo pro banheiro, ele escuta todo mundo rindo ali na sala. Então ele acaba indo e entrando na sala. Ele vê que por algum motivo todos estão com a face extremamente assustadora em formato de risada. Ele se assusta com tudo isso e todos começam a ir na direção dele. É quando nós percebemos que alguma coisa ou alguém encontrou eles e provavelmente acabou matando todo mundo. A história começa com uma professora finalizando o trabalho dela. Ela termina de produzir ali alguns arquivos, e ela começa a pedir para a impressora fazer algumas impressões ali. O estranho é que as impressões que ela faz começam a sair com um estranho fio que parece ser cabelo. De início ela acha que é só uma espécie de erro ou algum bug, algum problema na impressora.
Tanto que depois ela começa a tentar imprimir e a impressão sai normalmente. O estranho é que depois a impressora começa a funcionar sozinha. E conforme ela vai imprimindo as coisas, ela começa a imprimir com mais e mais cabelos. Até de fato não dá pra ver nada na folha senão um bolão de cabelos. Ela então desliga a impressora da tomada e abre a impressora para ver se não tinha nada ali que estivesse sujando ou dando mau contato na impressora. Só que de fato não tem nada lá. Só que quando ela baixa a tampa da impressora e vira de costas, nós percebemos que de fato tinha algo ali. Nós então vemos um homem com a sua esposa e seu filho em um shopping. O filho dele chora porque eles estão procurando um brinquedo para eles não estão conseguindo encontrar um que satisfaça a criança. A esposa então fala para o filho parar de chorar porque na verdade o pai dele está mais preocupado com o trabalho do que com a própria criança. O marido obviamente fica irritado com isso, né? E ele acaba saindo para procurar um presente para o filho dele. Ele entra no elevador, né? Tá indo pro térreo. Acontece que a mulher que tá cuidando do elevador, ela é um pouco estranha. Acontece que aquele elevador começa a descer um pouco mais abaixo do térreo, o que já começa a ficar um pouco estranho. Aquelas pessoas com aparência totalmente mórbida acabam saindo de lá, deixando apenas os dois juntos. Ele começa a ficar assustado porque aquela mulher começa a descer ainda mais do elevador, chegando em andares que teoricamente não existiam. É quando ela abre as portas do elevador para um local específico que está com uma espécie de luz vermelha em volta. E é quando ele vê que ao longe alguém veio correndo desesperado na direção dele. Só que antes que essa pessoa alcance, a porta se fecha. Ele fica completamente aterrorizado e fala para aquela mulher parar com isso. E é quando ele percebe que aquilo é só um boneco, aquilo não é uma mulher real. É quando o elevador simplesmente se abre no térreo. Ele fica completamente feliz, sai do elevador totalmente aliviado, só que alguma coisa está estranha. Não tem ninguém ali naquele shopping. É quando aquela boneca se levanta, as luzes começam a se apagar e a porta do elevador a fechar. A história começa com um homem em um trem. Esse homem está extremamente cansado, exausto, a vida dele está sendo uma porcaria, ele não aguenta mais trabalhar e não aguenta mais a vida medíocre dele. É quando ele percebe que no bagageiro tem uma estranha criatura. Essa estranha criatura tem olhos, boca e ela murmura várias coisas assim que ele não consegue compreender. Ele se pergunta se de fato só ele está vendo aquilo ali, porque aparentemente todo mundo está ignorando aquela coisa ali em cima. É quando o trem ela dá uma freada brusca porque aconteceu um imprevisto ali nos trens, aparentemente alguém acabou se matando. O problema é que enquanto todo mundo fica extremamente preocupado, reclamando, murmurando com isso, ele acaba ficando cada vez mais bravo, mais furioso, mais irritado com tudo isso. E conforme vai ficando mais irritado e mais angustiado com isso, aquela coisa começa a crescer e ir na direção dele. A história então começa com uma mulher na casa dela quando a amiga dela liga para ela. A amiga dela pede socorro, falando que ela estava caminhando com o namorado dela quando ele decidiu entrar em uma espécie de hospital abandonado que tem ali. Ela comenta que o problema é que quando ele entrou mais a fundo do hospital, ele acabou ficando diferente. Ele então decidiu correr até ali aquele orelhão e ligar para ela, perguntando se ela poderia dar abrigo para ela. E ela concorda, obviamente, né? Só que quando ela vai desligar o telefone, o namorado dessa garota bate na porta. Ele conta a mesma história, porém numa versão diferente. Ele comenta que a garota quis entrar no hospital abandonado. Ele tentou impedir ela, só que ela não ouviu o que ele estava falando e acabou indo para a parte mais funda do hospital. E quando ele chegou lá, ela estava totalmente diferente. Como ela é a melhor amiga da namorada dele, ele correu até lá e decidiu pedir ajuda para ela. A garota, de fato, ela fica bastante confusa em quem confiar. Só que como o namorado dela tá ali, ela decide abrir a porta. Só que nós percebemos que ele não é o namorado da garota. Nós então vemos dois amigos conversando, né? Os dois estão conversando ali de boa quando o pai de um deles pede para ele ir lá e ajudar ele a levar melancias para ele comer. Acontece que o garoto que ficou ali, ele percebe que na frente dele, do outro lado da rua, tem uma mulher com uma espécie de guarda-chuva e que ela fazia alguns sons estranhos. Quando o amigo dele voltou com a melancia, ele comenta isso, o que deixa o pai daquele garoto extremamente assustado.
Naquela noite, ele prende o filho em casa e fala pro filho dele que eles vão ter que sair para prender alguma coisa em um possível porão. E que ele fala que enquanto eles estiverem do lado de fora, é para ele trancar a porta e não abrir para ninguém, não importa o que aconteça. Acontece que enquanto o garoto tá ali sozinho, aquele amigo que tava com ele acaba aparecendo ali, falando que viu que ele ia ter que ficar preso em casa, então ele levou alguma coisinha para ele comer. O garoto, obviamente, ele acaba abrindo a porta, entregando e pegando, né, aquela comida. E depois o amigo dele vai embora. O problema é que um tempo depois, esse amigo dele volta. E ele tá um pouco diferente. Ele começa a pedir pro amigo dele abrir a porta, só que ele não deixa, né? Ele percebe que tem alguma coisa estranha. Uma espécie de poeira, um pouco de pó que tem numa espécie de pote que o pai dele colocou, começa a sair fumaça. Toda a casa começa a tremer, as coisas começam a, né, cair, um extremo desespero começa a pegar o garoto. Só que depois de muito desespero, finalmente amanhece. O garoto, ele acorda, ele fica feliz porque ele conseguiu, ele não abriu a porta para ninguém. Só que o problema é que da primeira vez que ele tinha aberto, a criatura já tinha entrado lá. A história começa com uma mulher que tem uma filha que tem uma espécie de doença. Ela fala que já tentou em todos os hospitais encontrar a cura para a doença dessa criança, só que ela nunca conseguiu. Um dia então ela chama a filha dela e fala que talvez ela tenha encontrado a solução para o problema dela. Ela então leva a filha dela até uma espécie de templo e a sacerdotisa que está lá analisa a criança e fala que ela não está doente, ela foi amaldiçoada. É uma maldição que aparentemente perdura por toda a geração dela, então ela vai fazer um ritual de purificação. Ela faz isso e incrivelmente dá certo o processo. A garota então fica feliz, vai embora para casa dela e ela até mesmo volta a frequentar a aula. Só que enquanto a garota está saindo da casa dela, a mãe dela recebe uma ligação. É o homem que estava ajudando aquela sacerdotisa. Ela fala que depois que a garota foi embora, aquela maldição saiu da garota sim, mas pegou aquela senhora e acabou matando ela. E as últimas palavras daquela sacerdotisa foi que ela pediu desculpa, porque ela não pode salvar a filha dela. E é quando nós vemos que a maldição está voltando na garota, só que dessa vez mais forte. A história começa com garotos do clube de beisebol. Eles estão ali no dormitório deles conversando e tal, e uma coisa que eles comentam é que um deles, um dia ele acabou caindo no buraco, naquele buraco mictório que eles têm ali, o buraco sanitário que eles chamam, e acabou ficando preso ali. Depois disso, né, depois de zoarem muito com a cara dele, o garoto acaba durante a noite indo, né, no banheiro ali naquele buraco sanitário. Quando ele tá olhando para a lua, ele meio que desperta essa lembrança desse dia. De fato, ele acabou caindo dentro desse lugar e é quando ele percebeu que talvez ele não estivesse sozinho ali. Só que depois os amigos dele apareceram e acabaram salvando ele. Acontece que quando o garoto ele volta, né, para a realidade depois de relembrar esse evento, ele olha para aquele buraco e talvez tenha de fato algo lá dentro. Ele corre, começa a lavar o rosto, porque talvez ele tenha só, né, tido uma alucinação, porque ele tá com sono, ele lembrou desse evento trágico. Só que pelo reflexo do espelho, ele percebe que talvez de fato tenha algo lá dentro. A história começa com 3 amigos meio que aproveitando o último dia das férias de verão deles. Eles estão ali meio cansados, desanimados, porque pô, eles vão ter que voltar para a escola. Só que é quando um deles decide fazer uma coisa diferente. Um deles fala que o primo dele foi nesse desafio de testar a coragem, né? Ele acabou filmando esse evento. Só que ele fala que uma dessas gravações ele não lembra de ter feito. É quando esses garotos pegam aquela fita e colocam para assistir. Aparentemente é apenas uma imagem estática, né, de um cemitério, só que um deles percebe que tem alguma coisa nessa filmagem. Ele fala que tem uma criatura muito grande ali. Ele percebe que tem alguma coisa muito grande ali e que aquela coisa talvez seja maior que uma pessoa humana. Só que os 2 amigos dele não conseguem ver essa figura. Quando ele tenta mostrar novamente, ele percebe que essa criatura sumiu, está dessa vez mais perto da câmera agora. Ele então fica extremamente assustado com aquilo e ele tenta falar para os amigos dele se eles não conseguem ver isso. Só que quando a gente percebe que os amigos dele também já foram possuídos por essa coisa. A história começa com uma garota saindo do trabalho dela. Ela percebe que tem um grupo de crianças ali meio que rodeados conversando, e é quando um deles se aproxima falando que o amigo deles, o Tonari, gostou bastante dela. Só que quando ela chega ali, é apenas uma mancha de uma pessoa no chão.
Ela fala que ela tá ocupada, então quando ela terminar o que ela tem que fazer, ela volta para brincar com eles. Acontece que ela volta do trabalho, ela tá extremamente cansada e então ela fala que não tem tempo para brincar com aqueles garotos e vai embora, mesmo eles falando que ela tinha prometido brincar com eles. Depois que ela chega na casa dela, aqueles garotos vão até lá e perguntam se ela não viu o Tonari. Acontece que ela fala que não viu essa criança, que ela tá cansada dessas brincadeiras e manda eles embora. E aí quando eles percebem que o Tomonari tá na casa dela sim. Do lado de fora, as crianças continuam dizendo que o Tomonari tá na casa dela. E é quando nós vemos que de fato, aquela mancha que ela viu na rua agora tá no telhado da casa dela. E alguma coisa acaba puxando ela para dentro daquela mancha. Um tempo depois nós vemos que temos duas manchas no chão, dela e do Tomonari. A história começa com 3 amigos em cima de uma casa da árvore. Eles estão comentando sobre uma casa que tem ali perto, né? Uma casa que eles raramente veem as pessoas de lá. E tem até uma lenda porque a avó de uma deles fala que uma vez uma menina entrou lá e ela nunca mais saiu. É quando um deles olha com o binóculo lá pra dentro, ele fica extremamente assustado com o que tá lá. Ele fala que por algum motivo tem vários homens lá, só que com venda nos olhos. E quando ele fica extremamente assustado com isso, alguma coisa acaba puxando ele. Um tempo depois, aquele garoto que ficou ali, ele acaba meio que indo devolver o binóculo pro moleque que acabou sumindo. Só que quando ele chega na casa dele, o pai do moleque fala que ele não tá ali, porque ele acabou tendo que se mudar pra Tóquio. Obviamente o garoto acha isso estranho, porque o garoto não comentou nada com isso sobre eles, e ele viu ele não faz nem algumas horas. Só que enquanto o pai dele tenta manter uma pose séria, ele percebe que a mãe do garoto tá aos prantos no fundo da sala. O pai do garoto então fala que é para ele voltar para casa, que quando o amigo dele chegar em Tóquio ele vai avisar eles, e que até mesmo ele pode ficar com aquele binóculo. O garoto então vai embora para casa dele com o binóculo, ele ainda percebe que tem alguma coisa estranha, então ele decide virar e observar com o binóculo para aquela casa. De início parece que todo mundo sumiu e é quando ele vê que o pai do garoto está tentando falar alguma coisa para ele, só que ele não consegue ouvir por conta da distância. E é quando aquele garoto que desapareceu ataca ele enquanto dança. E é dessa maneira que acaba a história da primeira temporada de Yami Shibai. Yami Shibai, ele é um anime que por mais que você olhe assim o estilo de desenho deles, é um anime muito divertido e intrigante, sabe? Yami Shibai, embora você possa olhar assim, pô mano, não tem movimentação, são quadros estáticos animados basicamente. Sim, você olhando dessa maneira, você pode achar um pouco decepcionante, até bobo, como uma história que não tem nem uma animação decente pode gerar alguma espécie de sentimento, como medo principalmente. Só que sim, essa animação consegue. Essa animação, por ela ser uma animação meio que estática, ela consegue despertar algumas coisas, ela consegue despertar algum sentimento que deixa você de certa forma aflito, até um pouco, digamos assim, assustado com alguma das situações. A caracterização dos monstros, por ser quadros estáticos e reforçar uma série de pintura meio que de quadros, deixa os monstros mais assustadores e você fica de fato até assim angustiado com algumas cenas. Ele é um mangá que usa como técnica, se não me engano, uma técnica chamada de Shibai, que é uma espécie de animação de fato com painéis estáticos. É como se eles contassem histórias com quadros estáticos. É basicamente isso, um Shibai. E se não me engano, a cada Halloween eles lançam uma nova temporada. Essa primeira temporada, ela tem episódios curtos de no máximo 4 minutos, 5 minutos no máximo. Então você consegue terminar o anime em algumas horinhas. Se você sentar ali, você consegue em 1 hora terminar de assistir todo o mangá, todo o anime no caso. Então ele é um mangá que não tem desculpa. Se você quer uma história de terror pra você ficar assim intrigado, entretido e até mesmo um pouco assim assustado, esse é um bom anime pra você. Até então, se não me engano, ele tem 8 temporadas, cada história tendo histórias completamente originais. Você não precisa assistir a primeira temporada pra ver a segunda ou a terceira. Não, elas não têm conectividade. Se não me engano, a única temporada que tem uma espécie de conexão entre as histórias é, se não me engano, a terceira ou a segunda temporada. É uma dessas duas, mas que envolve um garoto que faz desenhos assustadores. E é um anime que eu indico, porque embora tenha um certo anime aí que prometeu muita coisa, que deixou bastante pessoas curiosas, deixou bastante pessoas empolgadas e quando lançou não agradou todo mundo, ele é um anime que eu acredito que vai de fato deixar muitas pessoas assim interessadas para ver mais. Mas diz aí o que vocês acharam da história desse anime. O que vocês acharam desse anime? Se já tinham assistido Yami Shibai antes, deixa aqui nos comentários para eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse anime ou desse canal.
Mas então é isso, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.